nome é Emerson Marques, seja bem-vindo, você está no STF, Sociologia, Teologia e Filosofia. Você sabe o que é um concílio? Certamente você já ouviu falar de concílio, você já leu, já estudou sobre o concílio, às vezes muitos concílios, o Concílio Vaticano, a gente conhece, quando se ouve falar em concílio, nós assimilamos a Igreja Católica. Mas você sabia que existe concílio dentro do protestantismo? Você sabe que existe concílio até nos dias de hoje, nas igrejas evangélicas tradicionais? E o que é um concílio? O concílio nada mais é de que uma reunião de diversas autoridades eclesiásticas que discutem doutrinas e questões acerca da igreja, acerca da Bíblia. Nós tivemos muitos concílios históricos, por exemplo, o concílio de Nicéia, de Constantinopla, de Éfeso, o concílio de Calcedônia e novamente de Constantinopla. E no decorrer dos anos vem-se tendo vários concílios. Por exemplo, nós tivemos a morte do Papa, que teve o concílio para chegar a outro Papa recentemente. Aí teve um Papa que aposentou. Aí tivemos um concílio novamente e atualmente nós temos um novo Papa. Então, como que chegou a isso? A um concílio. Então, dentro das igrejas evangélicas tradicionais também existe um concílio. E para falarmos de concílio, nada mais, nada menos que o pastor Guilherme vai nos falar de concílio. Pastor Guilherme, que recentemente passou num concílio. E aí, pastor, o que é um concílio? Suamos a camisa e passamos no concílio, porque não é fácil, né? Hoje em dia, pelo menos nas denominações tradicionais evangélicas, o concílio funciona como uma espécie de exame, né, para justamente examinar o candidato e ver se esse candidato ao ministério da palavra está realmente apto para exercer o pastorado. Por que nós frisamos o concílio? Porque o ministério santo de pregar a palavra do Senhor, ele deve ser levado muito a sério. Não é qualquer pessoa que chega lá no púlpito e fala o que bem entende das Sagradas Escrituras. Essa pessoa precisa ser experimentada na palavra do Senhor, precisa estudar a palavra do Senhor, precisa passar por um seminário, uma faculdade teológica, para então ser orientado ao exame ao ministério pastoral, ao concílio, para então ser ordenado ao ministério pastoral. Então nós prezamos muito por experimentar os candidatos justamente para preservar o nome da denominação batista. Sim, também de repente manter já uma tradição, né, que vem há muitos anos, com certeza, né? Sim. Já vem se faz parte no caso da Igreja Batista, uma tradição da igreja haver esses concílios. Mas assim, quem é que vai para um concílio? Qualquer um pode chegar assim, chega lá, pastor, eu quero ir para o concílio. Não, eu quero ir para a faculdade. Como é que eu vou para a faculdade? Que o pastor falou sobre faculdade, né? E assim é a vontade ou não? Existe, então, como é que funciona? Primeiramente, quando uma pessoa faz parte da Igreja Batista e quer estudar teologia, ela vai ser orientada pelo pastor daquela igreja. Para aquele pastor, então, justamente perceber, sentir se aquele candidato ele realmente quer fazer teologia para conhecimento próprio ou se ele é um vocacionado para ser um pastor batista, para ser um santo ministro da palavra do Senhor. Então ali haverá então uma conversa, um tratado, um discipulado para aquele que quer estudar teologia. Existem aqueles também que têm o chamado pastoral, e às vezes nas conversas com o pastor, com o líder, nos trabalhos, você percebe que aquela pessoa é diferenciada, ela tem realmente o desejo, o amor, o coração por pregar, por prezar essa doutrina, e então cabe ao líder uma visão para orientar essa pessoa que tem o chamado, Então, através desse tratado, ele será orientado para um seminário teológico, e esse seminário teológico nada mais é do que uma faculdade de teologia, de 4 anos de extensão, Então é algo bem rigoroso mesmo,
para chegar à postura de um pastor batista. Então, mas nessa faculdade, é como se fosse uma faculdade de administração, de direito, reprova, aluno reprova, ou, não, é tua ovelha, a gente, não, tal, assim, mas como é que funciona? Reprova, tem dependência, tem TCC, tem estágio obrigatório. Então, existe uma grade a ser cumprida no seminário, né? E da mesma forma como em outro curso, se você não cumprir, não alcançar as suas notas, não entregar os seus trabalhos, não passar nas provas, você vai ficar patinando em dependência naquela matéria. Né? Existem diversas matérias dentro do campo teológico, por exemplo, a teologia sistemática, a teologia histórica, teologia pastoral, existe o grego, existe o hebraico, existe o aramaico, e nós precisamos então passar, né, estudar cada uma dessas infindáveis matérias dentro da teologia, para que então realmente possamos ser preparados para exercer o ministério pastoral. Por quê? Porque o médico, ele se prepara, ele faz 5, 6 anos de medicina para então exercer, né, cuidar das pessoas, fazer cirurgias, depois faz uma especialização, vira um médico cirurgião e assim sucessivamente. E no campo teológico, nós também damos essa devida importância para o ministro. Por quê? Porque você jamais seria operado por um médico que não passou pela faculdade. Estou correto? Você deitaria à mesa de um médico que não tem faculdade? É complicado, porque se a gente olha um médico novinho assim, a gente fala... Já suspeita, né? Já suspeita, já fica... Imagina alguém que não tem faculdade. Então, eu me lembro assim rapidinho aqui de uma situação da minha avó uma vez. Ela quebrou a perna, aí foi um monte de jovens, assim, minha avó falou assim, eu tô acanhada aqui. Né, um monte de gente, eu falei, não, vó, eles estão estudando, eles vão examinar, então é assim que funciona, né? Vai estudando e vai se preparando para isso. Porque eu pergunto se você se candidata a ser operado por um médico que não tem faculdade. Porque ele então vai apresentar que não tem conhecimento, Sim. Ele não estudou. E como que você vai ouvir um sermão para orientação da sua vida de alguém que não estudou? Muitas vezes as pessoas vão falar, mas ele foi chamado, ele tem o chamado, tudo bem, mas o chamado anda junto com o ensino. Olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é da tribo de Benjamim, formado aos pés de Gamaliel, douto na lei, o maior teólogo da época. Usado grandiosamente por Deus. Por quê? Deus usou o conhecimento que ele tinha para o seu próprio benefício. Então, quem é contra o ensino teológico é contra a própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos orienta a estudarmos, meditarmos nas Escrituras. João 5,39, examinai as Escrituras. Quando Jesus diz examinai as Escrituras, nos dá um sentido do grego. Lembra que eu disse que nós estudamos grego? Para justamente entendermos as passagens. Esse examinar as Escrituras do grego nos dá a ideia de garimpar, remoer, procurar. Sabe quando você está procurando um brinco que perdeu ali, algo Sim. bem pequeno? Então, essa ideia de garimpar, remoer, procurar, estudar, Josué 1,8, medite na minha lei de dia e de noite, então serás bem-sucedido, e assim sucessivamente. Vários outros textos nos orientam a estudarmos a palavra do Senhor. Mas assim, tem alguns casos aí de alguns discípulos, por exemplo, de Jesus, que eles não estudaram. Eles não... Assim, o pastor falou sobre Paulo. Mas, por exemplo, Pedro. Pedro era um pescador. Porque alguns reusam isso hoje, né? Alguns falam, nem todos os discípulos estudaram, né? Então a gente acaba, assim, alguns acabam abrindo igreja, né? Assim, Sim. Eu sou líder. Eu penso desse jeito, vou lá, abro a igreja e acabou. E assim, não é dentro, por exemplo, de uma igreja tradicional, como o pastor ou de outras, tem outras igrejas também tradicionais que mantêm também a sua doutrina, mantém assim, focado nessa tradição. Mas nós vamos falar agora, nós vamos pegar o pastor, porque o pastor passou no concílio. Como é que é a organização do concílio? O concílio é assim, tendo em vista, primeiramente, orientado pelo pastor da igreja,
aquele garoto, né? Porque uma das orientações é ser homem para o ministério pastoral batista, né? Então não existe a ordenação aqui na Convenção Batista Brasileira de São Paulo, não existe mulheres ao ministério pastoral batista, porque entendemos pelas escrituras que a função eclesiástica pastoral é designada por Deus a homens, né? Então aquele homem, né? Aquele jovem, pode-se dizer, que foi vocacionado, o líder da igreja percebeu a vocação daquele garoto, daquele jovem, daquele homem de Deus, ele vai então para o seminário. Concluindo o seminário, tendo diploma em mãos, né? Então aí a igreja reconhecendo que realmente ele é vocacionado para exercer o pastorado naquela igreja ou em outra igreja da mesma denominação, da mesma convenção, então é solucionado a associação, a ordem, o exame, né? Ou seja, o concílio daquele candidato que foi para se exercer o concílio, no mínimo 7 pastores devem estar presentes, 7 pastores que são devidamente inscritos na ordem dos pastores batistas do Brasil. Então, se tiver somente 6 pastores, não pode ser realizado aquele concílio. Sim, obrigatoriamente deve ter no mínimo 7 pastores para poder examinar aquele candidato. Sim, né? Então, ele faz lá o seminário, junta sua documentação, seu diploma, mostra que realmente ele é formado devidamente ali, um teólogo. Depois disso, a igreja faz uma carta de recomendação pedindo à associação, à ordem, que então este vocacionado seja examinado, passe por essa sabatina, por esse concílio examinatório, para realmente provar, né, que ele realmente está apto para exercer o chamado pastoral batista. Então ele é feito todo um processo administrativo, né? Aí existe, como o pastor falou, tá ali 7 pastores, ele vai ser ali sabatinado ali. Perguntas bíblicas, acredito que seja da igreja e tal, mas tem reprova? Acontece de reprovar? Existe reprova. Muitas vezes o candidato se formou na faculdade, passou ali aquele período de seminário, mas às vezes por nervosismo, ou às vezes porque lhe falta devidamente o conhecimento, né, no campo teológico, os pastores, então, muitas vezes, né, pode-se dizer que quando acontece essa falta de preparo, né, então os pastores ali não estarão, então, aprovando o candidato. Eu já participei de um exame que o candidato foi reprovado porque ele não tinha conteúdo teológico. E aí entra naquela questão que nós falamos no início. Como pode ser um pastor e não saber defender o Senhor da palavra? É um TCC dobrado. Não somente o TCC, mas depois a sabatina, o concílio examinatório. Bem dobrado, né? E com certeza. E no TCC são 4 professores, né? Os que eu fiz tinham 5, mas 7 ainda, né? Enfim. Mas assim, supondo que eu sou um pastor, eu chego lá e eu não estou mais em igreja nenhuma, mas eu vim de uma igreja que lá eu era um pastor, e como é que é? Como é que eu seria tratado nessa igreja? Olha, você diz quando um pastor de outra denominação Supondo que eu vim de outra denominação, se candidata para ingressar na igreja batista. Sim. Esse pastor, né, por preservação da ortodoxia batista, da doutrina batista, muitas vezes nós falamos doutrina batista e outras pessoas falam, olha, ele é religioso. Não, mas a nossa doutrina batista, ela é 100% fundamentada nas Sagradas Escrituras. Então, a nossa visão, nosso distintivo batista de separação entre igreja e Estado, e tudo isso é fundamentado nas Sagradas Escrituras. Então, quando falamos doutrina batista, estamos diretamente falando a doutrinas bíblicas, né? Só para ficar claro. E esse pastor que veio de outra denominação, ele deverá passar por um exame. Por quê? Ele aprendeu, talvez na sua denominação antiga, outras verdades, outras doutrinas, Sim. muitas vezes que não condiz com a doutrina batista. Sim. Então, se ele quer ser um pastor batista agora, ele deve então se submeter a um concílio examinatório. Para quê? Para os pastores avaliar se realmente ali está um pastor batista. Legal. Tá vendo? Isso aqui, ó, é só uma pitadinha
e você aprendeu mais algo importante, que os concílios existem até hoje, principalmente nas igrejas tradicionais. Né? Agradecer ao pastor Guilherme, obrigado por essa pequena pitadinha aí, da gente ter noção, saber como é que é o concílio. Se você é um pastor de uma outra denominação e for numa igreja batista, você simplesmente será sabatinado, né? O conhecimento. Se ele desejar ingressar na igreja. Sim, se desejar agora vir visitar, fique à vontade. E aqui já fica o convite. Com certeza. E é isso aí você aprendeu aqui no STF, porque o conhecimento te liberta.